Narendra Modi, atual primeiro-ministro da Índia e que inclusive vai sediar a próxima reunião do G20, grupo que une G7 e os países emergentes, ou seja, momentos de tensão, já deu indicativo de qual vai ser a pauta dessa reunião. Nós, Índia, somos uma liderança do Sul global e nos comportaremos como tal. Estados Unidos começa a pegar alguns bens e ativos congelados dos russos pelas sanções e a distribuir para a Ucrânia, o que pode ser muito bom, por um lado, para os ucranianos, mas gerar algumas consequências negativas para os Estados Unidos em médio e longo prazo. Vamos entender aqui exatamente qual. Stoltenberg, pessoal, que é a grande liderança da OTAN, revela uma coisa que não tinha sido falada, pelo menos não nas minhas pesquisas até o momento, que ele e o Putin tiveram uma conversa antes da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso no outono, no ano anterior, ou seja, 2021, e que nessa conversa o Putin teria colocado algumas condições para uma paz entre OTAN e Rússia, e o Stoltenberg teria rejeitado. Vamos saber aqui o que o Putin propôs. E para finalizar, pessoal, uma linha vermelha foi ultrapassada. Mais uma, né? Estados Unidos confirma, no novo pacote de 175 milhões de dólares para os ucranianos, o fornecimento de munições de urânio empobrecido. Quais são os perigos, as consequências e por que a Rússia considera isso como uma linha vermelha? Quais vão ser as respostas do Putin? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira, pessoal, vota aí, tá? Prêmio Best, estou concorrendo como influenciadora da educação brasileira 2023. Honraria máxima aí para mim, pessoal. Volta lá, apoia, tá? Me ajuda bastante. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal. Baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Tá prestes aí, estamos às vésperas da próxima reunião do G20, que vai acontecer na Índia, né? Ou seja, o Narendra Modi vai ser a grande liderança. E essa reunião, ela já tem duas ausências bem importantes. O Putin, pelo próprio contexto internacional e por ser considerado um criminoso de guerra pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, ele achou por bem não fazer essa visita, né? Talvez não quisesse também confrontar ali frente a frente Biden, Macron, enfim, outras lideranças do G7, mas o Xi Jinping também não vai participar. Inclusive havia até especulações que o Biden também, já que o Xi Jinping vai se ausentar, ele também não participaria. A União Europeia está vendo isso como uma oportunidade para expandir a sua influência, principalmente frente à África, cada vez mais, né? Gabão, Níger, Mali, Burkina Faso, Sudão, vários países tentando se livrar desse imperialismo econômico, dessa relação com o Ocidente. E está se aproximando da China, está se aproximando da Rússia, é fato. Então seria uma chance para os países da União Europeia e os Estados Unidos crescerem de novo no cenário geopolítico, principalmente o chamado Sul Global. Só que, aparentemente, pelo tom que o Narendra Modi vem dando nas entrevistas, não é exatamente isso que vai acontecer. Ele se colocou com uma liderança do Sul Global, ele colocou ali quais são as pautas que vão ser discutidas nessa reunião do G20, falou que a guerra entre Rússia e Ucrânia não tem que ser discutida no G20, e sim no Conselho de Segurança da ONU, ou seja, no órgão específico para isso, mas algumas consequências da guerra devem ser discutidas, como, por exemplo, a fome que é causada pelo boicote e pelas sanções aos alimentos, ou seja, querendo ou não, é uma certa defendida na Rússia, né? E também a questão das dívidas externas, porque segundo ele, tá? Muitos países desenvolvidos reclamam, a Rússia está usando fome como arma de guerra, tal, está pressionando a inflação, a fome no mundo, mas na prática, grande parte dos países sofrem com uma dívida externa, onde grande parte dos recursos que poderiam ser utilizados para, enfim, melhorar a condição de vida dessas pessoas, são utilizadas para pagar juros absurdos internacionais. Então a Índia já deu a letra que ela vai defender o Sul Global nessa reunião. Inclusive falou sobre as pautas ambientais, colocando que os países desenvolvidos fizeram uma promessa: 100 bilhões de dólares por ano para os países em vias de desenvolvimento preservarem as suas florestas. Qual que é a lógica? Hoje, ninguém mais pode desmatar a floresta, mas os países desenvolvidos já desmataram no passado. Então, eles têm uma responsabilidade histórica, já que eles utilizaram muito mais os recursos naturais e hoje não pode, né, mais ser utilizados esses recursos, eles têm uma responsabilidade histórica de também salvar o planeta. E aí, esses recursos viriam à tona, né? Ou seja, os 100 bilhões de dólares. Pessoal, por mais que o Biden, né, tenha dado algumas demonstrações ali, vamos fazer, mudar a matriz energética, um plano ali de isenção de impostos para energia mais renovável, mais limpa, inclusive até falou, por exemplo, hoje, brecou uma série de licitações da era Trump para a exploração de petróleo no Alasca,
Não sei se essa quantia, essa monta de 100 bilhões, em um momento em que a gente está atravessando uma crise econômica, uma guerra, enfim, vai ser colocada pelos países envolvidos. Mas ainda já deu a letra, de como que vai ser essa próxima reunião. Outra notícia que vale a pena a gente comentar está acerca, pessoal, do repasse dos bens e ativos congelados da Rússia. A gente estima, tá, mais ou menos aí, óbvio, os números não são tão precisos, mas 300 bilhões de dólares que estão sob segurança ali dos Estados Unidos, sancionados, né, bloqueados, congelados pelos americanos. Isso corresponde a mais ou menos 15% de todos os ativos que os russos têm espalhados pelo mundo que os americanos conseguiram sancionar. E muito disso vem porque grande parte dessas reservas, desses ativos, desses bens, eles estão feitos em dólar, ou estão sob tutela aí de organizações internacionais lideradas pelos Estados Unidos. Então, por isso que eu falo, para a guerra entre Rússia e Ucrânia, com os americanos pretendendo ajudar a Ucrânia, faz sentido para eles, porque é um dinheiro... por que a Ucrânia está destruída, segundo os Estados Unidos? Por causa que a Rússia atacou. Então, se eu utilizar os bens e ativos russos, nada mais justo, porque a Rússia estaria pagando pela reconstrução da Ucrânia. Mas, querendo ou não, pessoal, esse tipo de atitude gera uma certa desconfiança. Por quê? O mundo hoje, ele vem tentando se desdolarizar, e não é só um sentimento anti-Estados Unidos ou coisa que valha. É um sentimento anti-monopólio. Pessoal, desde 44, Conferência de Bretton Woods, lastro dólar-ouro, depois o Nixon na década de 70, muda por padrão dólar. Hoje, as negociações internacionais, grande parte são feitas em dólar. Os ativos, as reservas cambiais são feitas também em dólar. O dólar, ele é o lastro da economia mundial. Vamos considerar, não estou falando que isso vai acontecer, tá? Olha, Brasil, você infelizmente está desmatando muito a Amazônia, você não está respeitando povos originários. Então você é obrigado a bloquear os seus bens, bloquear os seus ativos, até você mudar a sua postura ou até você abrir mão da soberania da floresta e deixar organizações internacionais e tal. Cara, óbvio que eu fui muito além, né? Muito longe, tá? Mas vocês entendem o perigo? Porque se o Brasil ele tiver todas as suas reservas, todos os seus, enfim, valores cambiais em dólar, isso dá muito poder para os Estados Unidos praticar sanções. Então, esse papo de diversificação de moedas não é só um sentimento anti-Estados Unidos. Cara, na minha concepção, tá? Aí já sai informante, né? Entra aqui a minha análise um pouco mais parcial, Eu acho sensacional diversificar as moedas. E não que o dólar não tenha que ser a principal. Eu acho que o dólar tem que ser utilizado, uma moeda relativamente, pessoal, segura, das mais estáveis do mundo. Mas $1, yuan, rublo, euro, cara, sei lá, o iene, entende? Quanto mais moedas diversas a gente tiver, menos a gente vai depender exclusivamente de um país. Não é muito questão geopolítica, de posicionamento geopolítico, é muito mais questão estratégica de soberania nacional. E acho que esse tipo de atitude só corrobora essa previsão para a decadência. Óbvio que não a curto prazo, tá? Mas em médio prazo do dólar. Outra notícia, pessoal, que vale a pena a gente comentar está acerca de uma declaração polêmica do Jens Stoltenberg, atual liderança da OTAN. Ele garantiu, em entrevista recente, que antes de começar a guerra entre Rússia e Ucrânia, ou seja, no outono de 2021, o Putin ele foi fazer uma conversa com o Stoltenberg. E ele estava um pouco preocupado com a expansão da OTAN próxima da fronteira da Rússia. Lembrando que a questão da Crimeia, a questão em Donbás, movimentos separatistas, Geórgia, Abkhazia, Ossétia do Sul, tudo isso já tinha rolado, tá? A Transnistria, a região separatista da Moldávia, tudo isso já existia, claro. Segundo Stoltenberg, o Putin ele colocou algumas condições para a Rússia e OTAN ficarem em paz. Dentre essas condições, a gente teria, pessoal, o fim da presença militar da OTAN no leste europeu, a expulsão de todos os membros que entraram pós-1997 na organização. A gente está falando de Letônia, Lituânia, Estônia, Romênia, enfim, praticamente todos os países do leste europeu. Por quê? Na década de 90, com o enfraquecimento da Rússia, governo Boris Yeltsin, praticamente todos os países, mas grande parte dos países do leste europeu se uniram economicamente ao Ocidente via União Europeia e militarmente ao Ocidente via OTAN. Só que, segundo a Rússia, havia um acordo entre Estados Unidos e União Soviética, quando teve o fim da Guerra Fria, que a OTAN não se expandiria para o lado oriental da Europa, e isso acabou não acontecendo. A Rússia, na década de 90, muito frágil internamente, não conseguiu contestar externamente essa decisão, essa expansão da OTAN. Falou também, pessoal, da proibição de entrada de novos membros e a não interferência em caso de algum tipo de conflito no leste europeu, tá?
O Stoltenberg viu todas essas condições e falou: Putin, você está errado. Se tiver algum tipo de interferência no leste europeu, a OTAN vai poder sim participar, né? Ou seja, aconteceu a questão da Ucrânia, pessoal, meses depois, né, dessa declaração. E no final das contas, o acordo não foi sanado. Será que se o Stoltenberg tivesse respeitado as decisões ou os pedidos do Putin, teria acontecido a guerra entre Rússia e Ucrânia, já que o Putin não se sentiria ameaçado? Ou era só uma desculpa que o Putin queria arranjar com o Stoltenberg para, em um caso de uma intervenção na Ucrânia, a OTAN não interferisse? Pode ser também, claro. E para finalizar, pessoal, eu diria que mais uma linha vermelha ela foi atravessada. E só antes da gente fazer a análise, olha como é perigoso isso, né? A Rússia já falou que munições cluster, as bombas de fragmentação, seriam consideradas uma linha vermelha. Foram utilizadas, não vi grandes reações. Falou também, por exemplo, que um ataque à Crimeia, que é território russo, segundo a Rússia, desde 2014, época do plebiscito, seria uma linha vermelha. Ocorreram ataques com drones, enfim, não teve uma resposta mais... Claro que assim, né, contra-ataques, ataques a portos, isso aconteceu, mas uma coisa mais efetiva não rolou. Outra linha vermelha era justamente as munições de urânio, que vão ser utilizadas, urânio empobrecido, tá? Qual que é a lógica? O urânio empobrecido, ele é um resultado, um derivado do processo de enriquecimento de urânio, utilizado para fins energéticos, para fazer armamentos e por aí vai, tá? Aí, esse resultado desse processo sobra o urânio empobrecido, que ele é cerca de 60% a 50% menos radioativo que o urânio comum, que a gente utiliza na natureza, que encontra na natureza, né? Antes do processo de enriquecimento de urânio. Só que esse urânio, ele é extremamente denso. Estima-se que ele seja 1,7 vezes mais denso que o chumbo, para vocês terem uma noção, tá? E aí, qual que é a ideia? Ele também, quando ele entra em contato com muita pressão e com muita temperatura, ele acaba inflamando. Então, é muito comum você ter as munições de urânio empobrecido com um elemento extremamente denso e inflamável, principalmente para perfuração de tanques. Tanto que a munição que eles utilizam, coloquialmente, é conhecido como tipo flecha, né? Porque ele vem, aí faz um buraquinho, não é exagero, né? Mas faz um buraco num blindado... e grande parte dos blindados russos, supostamente, segundo os Estados Unidos, estariam sujeitos a essa perfuração com as munições que estão sendo mandadas. E aí, como ele é inflamável, ele perfura e explode dentro do blindado. E isso, claro, né, complicaria bastante a vida dos russos. Lembrando, pessoal, que nesse momento, tá? A gente tem uma polêmica envolvendo qual é a real consequência desse urânio empobrecido. Por quê? Porque se a gente for pegar declarações hoje da Rússia, a Maria Zakharova, o próprio Peskov, o Medvedev, todas essas lideranças principais já colocaram como linha vermelha por quê? Esse tipo de armamento foi bastante utilizado, por exemplo, na Guerra do Golfo, ali na porção do Iraque, e a gente percebeu que alguns veteranos que entraram em contato com essas munições, enfim, eles acabaram desenvolvendo algumas doenças complicadas. Tanto nos seus órgãos, quanto de falência de rins, questão quando você inspira, por exemplo, né, a poeirinha da munição, né, enfim, fragmentos, isso acaba podendo causar câncer, inclusive, de pulmão, dentre outras consequências negativas. Segundo a AIA, Agência Nacional de Energia Atômica, nem é exatamente a radioatividade a questão mais perigosa, visto que é menos radioativo que o urânio natural, tá? Embora, segundo a própria IA, tá? Se algum soldado tiver contato com um pedacinho, um fragmento do urânio empobrecido, alguma coisa, né, ingerir ou inalar, isso pode sim causar algum tipo de mutação negativa, claro, para o seu organismo. Mas tem muito a ver com a toxicidade também dos elementos. Então, existe essa dúvida. O próprio John Kirby, por exemplo, dos Estados Unidos, ele falou, deixou bem claro, tá? Que não é um elemento radioativo e muito menos cancerígeno. Em compensação, a Maria Zakharova, ela garantiu que já teve, por exemplo, na Iugoslávia, onde esse tipo de munição foi utilizada, cerca de 7.500 pessoas expostas e 372 morreram agonizando por falhas múltiplas de órgãos, enfim, e coisa que o valha. Então, assim, não existe exatamente a noção de quais são as consequências dessas bombas, dessas munições de urânio empobrecido. Elas podem ser perigosas do ponto de vista de radiação, embora segundo a IA seja o menos perigoso, e a toxicidade desses elementos. Os Estados Unidos alegam que a Rússia só está reclamando porque representa um risco para os blindados russos, enquanto a Rússia alega que é um elemento praticamente químico, uma arma química sendo utilizada, e, portanto, a Rússia poderia dar respostas mais efetivas, se não contra os Estados Unidos, e possivelmente o Reino Unido, que vai fornecer esse tipo de armamento, pelo menos contra a Ucrânia. E aí, pessoal, será que o urânio empobrecido é de fato uma linha vermelha? E, de novo, se a Rússia
não fizer nada depois de ultrapassarem o que ela chamou de linha vermelha, concorda que perde um pouco a credibilidade? De novo, não que eu esteja torcendo por isso, tá? Mas, de fato, a Rússia, se quiser se impor geopoliticamente, vai ter que demonstrar algum tipo de atitude com essa confirmação do Pentágono de bombas, de munições de urânio empobrecido. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.